Hello, hello, everybody! Welcome back! Vamos então, já fizeram todos os exercícios, né? Agora vamos corrigi-los. Atenção, vamos lá. What lesson is this? This is lesson 41A. Exercises. Perfect. Exercise number 1. Answers. Então, the exercise quer the answers. Então, ele dá the questions. Perfect. Do the children go from school to Target by car? No, they don't. Né? No, the children don't go from school to Target by car. How do they go from school to Target? They go by bus. Se você escreveu they take the bus, também tá certo, right? They take the bus. Is there a subway station near the school? No, there isn't. Is there a subway station in Manhattan Beach? No, there isn't. Is there a subway station in Hermosa Beach? No, there isn't. All right, muito bem. How does Paul go to school? He goes to school by car. Perfect, perfect. Does Bob go to the airport by bus? No, he doesn't. No, he doesn't. Agora me dá uma long answer para essa pergunta. Does Bob go to school, go to airport, go to the airport by bus? All right. No, he doesn't go to the airport by bus. Perfect. How do you go back home? How do you go back home? Essa é a pergunta para você, né? How do you go back home? Você escreveu I go back home by car, by bus, by subway, by bike, on foot, né? Pode ser também. Você pode ir a pé. What does Tina take to school? She takes the bus to school. Aha. What does she take to school? She takes the bus. Does she take the bus to school? Yes, she does. Who takes the bus to school? Tina does. Perfect. Does Kathy always come back from work by car? No, she doesn't. Você pode ter escrito no, she doesn't, or no, not always. Sometimes she takes a taxi back home, usando a frase do diálogo, certo? Sometimes she takes a taxi back home. All right, perfect. How often does Kathy take a taxi back home? She does it sometimes. Você pode ter escrito she uh, takes a taxi back home sometimes, or she sometimes takes a taxi back home, or sometimes she does it, or sometimes she takes a taxi back home. Todas essas são respostas válidas, ok? All right? Perfect. Então, agora são exercise number 2, questions. I go by taxi. How do you go? Aqui eu coloco entre parênteses, você pode ter colocado qualquer outra coisa. How do you go back home? How do you go to school? How do you go to the beach? How do you go to your friend's house? How do you go to Target?
tá? Tudo isso tá certo. Ou, como é uma resposta aberta, não é fechada como sim ou não, você pode ter feito uma pergunta de opção. Ó, a resposta é I go by taxi. Você pode ter perguntado Do you go by taxi or by bus? I go by taxi, tá? Eu vou de táxi. Paul comes to school by car. How does Paul come to school? Você pode aqui também ter feito uma pergunta de opção. Does Paul come to school by car or by bus? Paul comes to school by car. Does Paul come to school by car or on foot? Paul comes to school by car. Tudo tá certo. All right? He comes to school on foot. A mesma coisa. How does he come to school? He comes to school on foot. Pode ser também uma pergunta de opção. Does he come to school on foot or by car? He comes to school on foot. Ou outra opção qualquer, right? My mom comes back home by taxi. Mesma coisa. How does your mom come back home? Or does your mom come back home by taxi or by bus? My mom comes back home by taxi, right? Opção. John goes to work by car every day. How does John go to work? John goes to work by car every day. Aqui cabe vários tipos de perguntas. Você pode ter perguntado how, no caso do by car. Então, how does John go to work? He goes to work by car. Você pode ter feito uma pergunta por causa do every day. Então, é how often, né? Com que frequência? Quão frequentemente? How often? How often does John go to work by car? Né? Quão frequentemente o John vai para o trabalho de carro? How often does John go to work by car? John goes to work by car every day. Você pode ter perguntado também sobre o sujeito. Who goes to work by car every day? John goes to work by car every day. Então, dependendo da pergunta, é o que você vai enfatizar, né? How does John go to work? John goes to work by car every day. How often does John go to work by car? John goes to work by car every day. Aí você dá uma enfatizada no que a pergunta tá priorizando. Ou então, who goes to work by car every day? John goes to work by car every day. Certo? Beleza, só para deixar a frase mais bonita, né? Mais enfática. Alright? Então, exercise number 3. Just or only. Just or only. Aqui eu acho que a gente já falou disso antes, né? Just e only, eles querem dizer a mesma coisa, só e só, ou apenas, né? Just, only. It's only an idea. It's just an idea. Qualquer um dos dois. James was only 10 last year. Was only 10 last year. Aqui a gente tá, eu acho que nessa lição, nesse exercício, eu quis enfatizar a questão do just, não só como only, o just como acabar de, ou bem. Vamos ver aqui, por exemplo, olha. It's only an idea. É só uma ideia, né? It's just an idea. É a mesma coisa, da mesma ideia. James was only 10 last year. Ele só tinha 10 anos de idade, né? Ele só tinha, he was only 10 last year. This is the only photo I have of my grandfather.
Eu acho que a gente não praticou muito a diferença do just e do only, porque eles querem dizer a mesma coisa, mas também tem uma certa nuancezinha. Então, por exemplo, aqui, no caso only, just, eu coloco as duas, porque as duas têm o mesmo sentido. James was only 10 last year. Quer dizer, no ano passado ele só tinha 10 anos de idade. Se eu colocar aqui o just dá a ideia de acabar de, né? He was just 10, ele tinha acabado de fazer 10 anos. He was just 10 last year. Essa é que é a diferença de ideia. Então, se você colocou um dos dois, tanto faz. Só muda um pouco a ideia da frase. Alright? This is the only photo. Aqui o just não fica bom, porque this is the only, é a única. This is the only photo. Então, o just não vai ficar bom aqui. É a única. This is the just photo. The just photo não dá. Não soa bem, não tem, fica errado. Então, tem que ser only. The only photo I have of my grandfather. I have only you. I have just you. Tanto faz. Qualquer um dos dois. It is great to be an only child. Aqui é uma expressão, não dá para dizer uma just child. Tem que ser only, tá? Apesar dos dois quererem dizer a mesma coisa, é only child, é o filho único. Não dá para dizer just child, é only child, tá? John and I live in the city. Only I have closer to the ocean. Opa! John and I live in this city. In this city only. I live closer to the ocean. Isso aqui é outro sentido. Não vamos falar sobre essa frase agora, porque aqui precisa de mais um assunto que a gente não discutiu ainda. Então, esquece essa frase no momento, tá? He is very nice. Only he speaks too fast. Ele é muito legal, só que only he speaks too fast. É um jeito de falar, tá? Only he speaks too fast. Só que, né, apenas ele fala rápido demais. He speaks too fast. This is just what I like. Isso é exatamente, é bem o que eu gosto. This is just what I like. Tá? São modos expressivos de usar o only e o just. Não esquenta que depois a gente vai discutir melhor isso, tá? We are just a little bit far from the station. Just a little bit. É por causa do jeito de falar. We're only a little bit far. Não soa bem, tá? Just a little bit. Não esquenta que depois a gente vai esmiuçar isso. Not often. Just sometimes, tá? Only sometimes também dá, mas o just fica melhor. Depois vocês vão entender por quê. Only when my dad has her car. Only, só quando, né? Only when my dad has her car. Lembra que o my dad has her car é quando a mãe tem que pegar um táxi, né? Porque o John tá com o carro dela. This is just the right school for me. This is just, quer dizer, essa é bem a escola certa para mim. O just com essa ideia. Paul is the only person I like. É a única pessoa que eu gosto. The only. The just não dá. Por isso que aqui só cabe o only. Paul is just the person I like. Viu? Aqui, olha, tem o artigo the, que aí tem que ser only. E aqui, Paul is just the person I like. É bem a pessoa que eu gosto. Então, não tem o artigo, pode ser o just. Aqui com o artigo só pode ser o only. Alright? Mas você não percebeu a diferença entre um e outro? São similares, mas tem alguma diferença. Não esquenta que a gente vai discutir isso mais para frente. Alright? Então vamos lá. Exercise number 4. How
often. Então, how often vai pedir um adverb na resposta, certo? How often, com que frequência? Geralmente, frequentemente, todo dia, toda hora, todo mês, right? Um adverb. I go to school 5 times a week. 5 vezes por semana. How often do you go to school? I go to school 5 times a week. Lógico que aqui, como não é uma resposta fechada com yes or no, poderia ter opção, mas o exercício está pedindo para vocês usarem o how often, tá? Então, John takes a shower every day. How often does John take a shower? John takes a shower every day. Kathy goes to a restaurant every day. How often does Kathy go to a restaurant? You eat pizza every dinner. How often do I eat pizza? Right? You eat. How often do I? Right? They drink water at every meal. Eles bebem água em toda a refeição. At every meal. How often do they drink water? They drink water at every meal. Do they drink water at every meal? Yes, they do. What do they drink at every meal? They drink water at every meal. When do they drink water? They drink water at every meal. Who drinks water at every meal? They do. They drink water at every meal. All right? Perfect. Olha quantas perguntas a gente pode fazer de uma simples frase. Right? Então, para fecharmos com chave de ouro esse exercício, exercise number 5, sentences. Word order. Vamos botar essas palavras em ordem. School, every, you, do, they, question mark, how, to, go. How do you go to school every day? Não dá para fugir disso, né? How do you go to school every day? Friends, on, home, foot, come, and I, my, back. My friends and I come back home on foot. Se você colocou I and my friends, tudo bem, mas o ideal, gramaticalmente, fica mais bonito quando você se coloca depois, tá? My friends and I, my brother and I, my sister and I, my parents and I, okay? Perfect. Takes every, the, bus, morning, school, Tina. Tina takes the school bus every morning. Se você começou com every morning, também não está errado. Every morning, Tina takes the school bus. Tudo bem, all right? Our, a, sometimes, home, aunt, taxi, back, takes. Sometimes, our aunt takes a taxi back home. Se você jogou o sometimes no final, também tá certo. Our aunt takes a taxi back home sometimes. Se você colocou depois do aunt, tudo bem. Our aunt sometimes takes a taxi back home. Tudo bem também. All right? Go, don't, question mark, always, you, to, you, work, car, buy. You always go to work by car, don't you? Uh-huh. What is this? This is question tag. Perfect. Coloca a negativa na frente. Como é que fica?
You don't always go, tá? O always fica entre o don't e o go. You don't always go to work by car, do you? All right, perfect. Perfect. Encerramos. Foi difícil essa lição de exercício foi difícil? Acho que não, né? Fora o just e o only, que tem coisas que a gente tem que esmiuçar mais, a gente vai praticar mais para frente. Alright? Então, capricha aí, vê se ficou tudo claro, se deu para entender tudo, e depois volta para a gente começar a unidade nova. See you later, everybody!